E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que está indo o estudo de matrizes, né? Agora nós vamos fechar o estudo de matrizes com o estudo sobre a matriz transposta e a matriz inversa. Mas antes, como eu sei que o produto de matrizes é algo que dá um pouquinho mais de dor de cabeça para vocês, então nós vamos falar um pouquinho, fazer alguns outros produtos para ficar mais tranquilo. Lógico que depois vão ter outros exercícios, mas eu gosto mesmo na parte teórica, eu gosto de trazer muitos exemplos, né? Porque eu acho que facilita um pouquinho depois e vocês mesmos na parte de exercícios, vocês mesmos conseguirem fazer os exercícios por conta própria, já só com a aula de teoria, né? Que não é basicamente teoria, né? Tem muita prática também. Então, calcule o produto dessa matriz por essa. Bom, primeira coisa é identificar, né? Essa aqui é uma matriz 2 por 3. Essa aqui é uma matriz 3 por 2. Dá para fazer o produto, Edi? Dá, né? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Outra coisa, a matriz resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Aqui eu já não estou trabalhando mais com as cores, que eu já deixei muito claro nos outros exercícios como é que funcionava, né? Então, a matriz 2 por 2 nosso resultado. A matriz resultado do produto, ela sempre tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, né? Foi isso que a gente viu nas aulas anteriores. Então, agora eu vou pegar essa primeira matriz, vou pegar a linha dela e multiplicar com a coluna. Ou seja, eu pego aqui, ó, ponho um do lado aqui, ó, quiser fazer assim, ó, põe o 1, o 5 e o 2. Faz essa linha, joga ela aqui como coluna. Então aqui, ó, o 1 com 1 dá 1, 2 com 5 dá 10, o menos 3 vezes o 2 dá menos 6. Agora eu vou multiplicar ela com, já multiplicamos com essa coluna, agora vamos multiplicar com essa. 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 vezes 3 dá 6, e o menos 3 vezes, aliás, gente, menos 1 vezes 1 dá menos 1, 5 vezes o 3 dá 15, e o 2 vezes 0 dá 0. Tá vendo esses valores 1, 5 e 2? Eu coloquei eles aqui, 1, 5 e 2, multipliquei eles, cada um deles, com cada elemento da primeira coluna, depois com cada elemento da segunda coluna. Quando eu multipliquei a primeira linha aqui com a primeira coluna, virou o elemento primeira linha, primeira coluna do resultado. Quando eu multipliquei a primeira linha com a segunda coluna, deu o elemento primeira linha, segunda coluna do nosso resultado. Agora, fiz isso, vou fazer agora a multiplicação da segunda linha. Então, a segunda linha aqui é o menos 1, 4 e o 7. Então, fica menos 1 vezes 1 dá menos 1. O 2 vezes o 4 dá 8. O menos 3 vezes 7 dá menos 21. E agora vamos fazer aqui, fiz a primeira linha com a primeira coluna. Agora a primeira, segunda linha com a primeira coluna. Agora eu vou fazer essa segunda linha com a segunda coluna. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1, 4 vezes 3, 12, e o 0 vezes 7 dá 0. Então, isso aqui ficou 11 menos 6 dá 5, isso aqui menos 1 com 15 dá 14, isso aqui dá menos 22 mais 8, isso aqui vai dar menos 14, né? Menos 14. E aqui deu 13. 1 mais 12 mais 0 deu 13. Beleza? Então esse é o resultado desse produto. Reparem que foi uma matriz 2 por 2, que é o que a gente tinha observado anteriormente, né? Beleza, vamos seguindo. Calcule o produto. Calcule o produto. Aquela matriz ali, vezes aquela outra. Essa primeira matriz é uma matriz 3 por 2. E essa aqui é uma matriz 2 por 3. Posso fazer o produto? Claro. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, o resultado vai ser uma matriz 3 por
3. Número de linhas da primeira, número de colunas da segunda. Então, vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa matriz resultado. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa linha, 1 e menos 1. Vou colocar aquela aqui, 1 e menos 1. Ela vai multiplicar aqui com a primeira, aqui, ó, 1 vezes 1, 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Agora, segunda linha agora. Segunda coluna, desculpa. 1 vezes 2, 2. Menos 5 vezes menos 1 dá 5. Beleza. Próxima coluna, essa aqui. 1 vezes 3, 3. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, resolvemos aqui, né? 1 aqui, certinho. 2 mais 5 aqui, 3 menos 1, tudo certinho. Beleza. Vamos pegar agora a segunda linha. E multiplicar aqui, ó. Botar 2 e 2 aqui. Fiz ela virar a coluna ali, né? Então, 2 com 1, 2. 2 com 4, 8. Então, fica 2 mais 8. O 2 com 2, 4. O 2 com 5 dá menos 10, com menos 5, né? E agora o 3 com 2 dá 6. E o 2 com 1 dá 2. Beleza. Próxima linha. Essa linha aqui. Vou colocar ela aqui. 3 e 4. 1 com 3, 3. O 4 com 4, 16. Próximo aqui. 2 com 3, 6. Menos 5 vezes 4, menos 20. Beleza. Próximo. 3 com 3, 9. 1 com 4, 4. Beleza, fechamos aqui. O resultado aqui ficou menos 3. Aqui 2 mais 5, 7. Aqui dá 2. Aqui dá 10. Aqui dá menos 6. Aqui dá 8. Aqui dá 19. Aqui dá menos 14. E aqui dá 13. Então, esse aqui é o nosso resultado. Deixa eu só botar esse 19 aqui direitinho, senão depois você não enxerga. Beleza, então isso aqui é produto de matriz. Beleza, então espero que você tenha aprendido. Matriz transposta, o que é matriz transposta? Então, eu tenho aqui a matriz A, que é a matriz 1, 2, 3, 5, menos 1 e 7. A matriz transposta da matriz A, ela vai ser quando eu transformo cada linha dessa matriz em coluna e cada coluna em linha. Ou seja, eu pego essa linha aqui, ó, ela vira coluna 1 e 2. A segunda linha vira a segunda coluna, 3 e 5. E a terceira linha vira a terceira coluna, menos 1 e 7. Então, eu faço linha virar coluna, linha virar coluna, linha virar coluna. Vamos fazer de novo? A matriz B é a matriz 5, 4, 3, 1, 7, menos 2, 4, 0, 2. Essa é a matriz B. A matriz B transposta nada mais vai ser do que essa linha virar coluna, 5, 4, 3. Essa linha agora, 1, 7, menos 2. A segunda linha vira a segunda coluna. E aqui, 4, 0 e 2. Fica 4, 0 e 2. Essa aqui é a matriz B transposta. Transpor é isso, tá? Tem essa utilidade. Muitas vezes a gente utiliza muito isso. Deixa eu só dar um exemplo, né? Às vezes eu tenho aqui o exemplo que eu dei para vocês no começo do curso de matriz. Eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, e eu tenho arroz, feijão. Por algum motivo, 10, 12, 5, 4, 16 e 8. Imagina que foram esses valores, tá? Está em toneladas, só para não dizer que vendeu pouco. E eu quero fazer a transposta disso. Então, ficaria janeiro, fevereiro, março, arroz e feijão. Então, ficaria 10, 12, 5, 4, 16 e 8. Então, você inverte a sua tabela, as linhas e as colunas da sua tabela. Tá? Veja, feijão em fevereiro, 16. Feijão em fevereiro, deu 16. Então,
você manteve ali a sua tabela. Para isso que a gente faz. Às vezes, quando você está trabalhando, por exemplo, eu quando às vezes trabalho muito no Excel, às vezes eu tenho que transpor a minha matriz, porque eu preciso fazer a conta de outra forma, com a tabela dessa forma aqui, e não com a tabela dessa forma que está. Então, às vezes, você faz a transposição da matriz. Beleza? Então, nada mais é do que isso. Na sua prova, vai simplesmente pedir para você transpor a matriz, ou vai pedir para somar uma com a outra, e por aí vai. Mas você tem que saber fazer a transposição de uma matriz. Beleza? E agora, para a gente fechar, a gente vai fechar com o conceito de função inversa. O que é função inversa? O que é o inverso de um número? Por exemplo, eu tenho o número 5, o inverso de 5 é 1 sobre 5. E se você multiplica dois números que são inversos, o produto deles dá 1. Para a matriz vai ser a mesma coisa. Se você multiplicar a matriz A vezes a inversa de A, que é A elevado a menos 1, né? Ou seja, 1 sobre A, mas a gente chama aqui de A elevado a menos 1, a matriz inversa, a matriz vezes a matriz inversa tem que dar 1. E o 1 aqui nas matrizes não é o número 1, é a matriz identidade, aquela que a gente aprendeu. Então, por exemplo, no caso aqui da matriz A, que é a matriz 5, 6, 4 e 5. Outra coisa, eu só tenho matriz inversa de matriz quadrada. Só tenho matriz inversa de matriz quadrada. Então, a matriz A é uma matriz quadrada, porque ela é uma matriz 2 por 2, a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas. Beleza, e aí? E aí o seguinte, ó, a matriz A é essa matriz 5, 6, 4 e 5. Eu vou multiplicar ela pela inversa dela, vai ter que dar identidade. E não uma identidade qualquer, uma identidade de ordem 2. Ou seja, a matriz A, vamos melhorar isso aqui, que é a matriz 5, 6, 4 e 5, multiplicada pela inversa dela. Eu não sei quem é a inversa dela, mas se a matriz A é uma matriz 2 por 2, a inversa dela também é 2 por 2. E aí eu vou chamar a matriz inversa dela de A, B, C, D, os elementos aqui dentro, para eu poder fazer a conta. E aí a matriz identidade, qual que é a matriz identidade de ordem 2? Ela tem 4 elementos, 2 linhas, 2 colunas, a diagonal principal é tudo 1 e a diagonal secundária é tudo 0. Então essa é a matriz A, aquela ali é a matriz inversa, A, B, C, D. E aí eu vou fazer a multiplicação, é assim que a gente acha a matriz inversa de uma função. Pega ela, multiplica pela inversa, tem que dar identidade. Então aqui eu vou fazer aqui, ó, os 5 e 6, que vai multiplicar o A e o B. Ó. Primeiro eu vou multiplicar o A e o C, desculpa. Então, ó, 5, 6 vezes A, o 5 multiplicado com A dá 5, o 6 multiplicado com dá 5A e o 6 multiplicado com C dá 6C. Agora eu vou multiplicar essa linha com essa coluna aqui, como vocês já aprenderam. O 5 multiplica o B, então fica 5B, e o 6 multiplica o D, fica 6D. Beleza. Agora já fiz a primeira linha, vou fazer a próxima linha. 4 e 5, então o 4 multiplica o A, fica 4A, e o 5 multiplica o C, dá 5C. Vou multiplicar a próxima linha, a próxima coluna. Então, 4 multiplica o B, 4B, e o 5 multiplica o D, 5D. E isso continua sendo igual à identidade, que é o 1, 0, 0, 1. Isso aqui virou igualdade de matrizes. O 5A mais 6C tem que ser igual a 1. O 4A mais 5C tem que ser igual a 0. Então, isso aqui virou um sistema. Então, eu vou resolver esse sistema. Aqui eu já posso fazer aqui, inclusive, que 4A é igual a menos 5C. Então, o A é menos 5C sobre 4. Substituir aqui na de cima. Então, resolvendo aqui, ó, 5A, ou seja, 5 vezes menos 5C sobre 4, mais 6C. Aí o sistema você resolve do jeito que você achar melhor, tá? Então aqui fica menos 25C sobre 4, mais 6C é igual a 1, tira o MMC, vai ficar menos 25C, aqui é 1, o MMC vai ser 4, então vai ficar menos 25C. Aí eu já estou resolvendo, tá, gente? Aqui
como a gente já fez muita equação agora, eu já estou fazendo um pouquinho mais rápido. Então, isso aqui ficou menos C é igual a 4, então C é igual a menos 4, tá? Então, aqui eu achava, então, o valor de C. Aí, como eu tenho o valor de C, o A, ele vale aqui, ó, menos 5C sobre 4. Então, o A vai valer menos 5 vezes o C, que é menos 4, sobre 4. Então, acaba que o menos 4 dividido por 4 dá menos 1, menos 5 vezes menos 1 dá 5. Então, a gente já sabe que o A vale 5 e o C vale menos 4. Só que eu ainda tenho que achar o B e o D. Beleza? Então, para eu conseguir achar o B e o D, eu vou ter que fazer o outro sistema aqui, ó. Que o 5B mais 6D, 5B mais 6D é igual a 0. E o 4B mais 5D é igual a 1. Ou seja, 4B mais 5D é igual a 1. Vou resolver esse sistema. Aqui eu já faço aqui que 5B é igual a menos 6D. Então, B é menos 6D dividido por 5. 4B, então 4 vezes menos 6D sobre 5, mais 5D é igual a 1. Resolve o sistema do jeito que você achar melhor, tá? Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou fazendo direto aqui na minha cabeça aqui. Mas se você quiser fazer outro jeito, aqui o MMC 5 vai ficar menos 24D mais 25D é igual a 5. Então, ficou D igual a 5. Já tenho que o D é 5. O B vai ser menos 6 vezes 5 sobre 5. E disso aí está muito grande. Não dá tempo de fazer isso tudo na prova. Não dá mesmo, não. E aí eu vou te explicar. Na sua prova, ele não vai te pedir, geralmente, a não ser que sua prova seja um pouco maior. Se você vai fazer, por exemplo, uma prova da AFA, aí pode te pedir sim. Mas se for fazer uma prova, por exemplo, da especialista, aí Enem especialista, é raro pedir isso. Agora, se você vai fazer uma prova do Enem ou da especialista, principalmente especialista, ele vai te pedir só o A ou B. Vai te pedir, por exemplo, o A ou o C. Às vezes ele até te dá os outros caras. Então fique tranquilo, saiba fazer. Nós vamos fazer inclusive mais um. Tenta fazer o próximo, antes de eu fazer aqui agora. Mas é isso. Então, olha, a gente sabe que a nossa matriz ela é a inversa, a elevado a menos 1, ela é A, B, C, D. Agora a gente já tem todos os valores. O A, ele vale 5. O B, ele vale 6, está aqui. O D vale 5. E o C vale, quanto que vale o C? O C vale menos 4. Menos 4. Essa aqui é a inversa. E de não tem outro jeito? Não, tem como fazer por escalonamento, mas é pior ainda. Não sei se é tão pior, não sei. Mas requer uma organização, né, e não vale a pena a gente perder tempo explicando aqui, não. Então esse aqui é o método que eu recomendo e que todos os livros recomendam para fazer. E disse se fosse uma matriz 3x3, seriam 3 sistemas 3x3. Então, claro que sua prova não vai te fazer uma maldade dessa, a não ser que ela já te dê um monte de informações, mas o processo é esse. Pega a matriz, multiplica pela inversa, iguala a identidade. Você já sabe fazer, tá? Não tenha medo. Se vier uma questão na prova, nossa, vai dar muita conta. Vai, monta o processo e vê o que vai dar. Às vezes a prova ela te ajuda. Só que aquele cara que fica com medo de fazer a questão, fica travado, fica olhando, pô, isso aqui vai dar muita conta e tal. Às vezes ele não vê que a prova está ajudando ele, beleza? Então monta e faz a continha, beleza? Não sei que aí você montou, fez a continha e viu que vai ter que fazer um monte de conta, não vai ter jeito, aí você, passa para a próxima e deixa essa questão para o final. Vamos fazer mais uma.
Olha só, eu tenho mais uma matriz e eu quero a inversa dessa matriz. Bom, essa matriz é a matriz 2 e 1, 5 e 3, então ela é uma matriz quadrada. Isso quer dizer que pode ser que ela tenha inversa. A gente vai aprender quando a gente falar sobre determinantes que nem toda matriz tem inversa, né? Então a gente vai aprender isso. Então essa aqui é a matriz 2, 5, 1 e 3. A matriz inversa dela vai ser a matriz A, B, C, D. Eu vou multiplicar aqui pela inversa. E aí, o que vai acontecer? O resultado vai ter que dar a matriz identidade. No caso, identidade de ordem 2, porque a matriz quadrada era de ordem 2, então o resultado tem que ser uma matriz de ordem 2, claro. Então, aqui, isso vezes isso. 2 vezes A, 2A, 5 vezes C, 5C. 2 vezes B dá 2B, 5 vezes D dá 5D. Quero ficar gravando hoje a aula o dia inteiro, gente, porque tem jogo do Cruzeiro hoje, estou para ficar gravando aula. Então, olha só, esse aqui com esse e com esse. Agora vamos para a próxima linha. Essa linha, 1 e 3, 1 vai multiplicar o A e o 3 vai multiplicar o C. Então, fica 3C. Essa linha com essa coluna, 1 vezes B, B, 3 vezes D, 3D. E isso é igual a matriz identidade 1, 0, 0, 1. Repare que eu peguei no outro exercício, eu peguei esse e esse. Porque, o que aconteceu? Por que eu peguei esse e esse? Porque esses aqui tem A e C. Eu vou pegar duas equações que tenham as mesmas letras. Então, o 2A mais 5C é igual a 1. E o A mais 3C é igual ao 0. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Beleza, vou resolver esse sistema. Aqui, ó, eu vou falar que o A ele é igual a menos 3C. Aí agora resolver o sistema do jeito que você achar melhor, tá? 2A, aí vou fazer aqui, ó. 2A, então 2 vezes menos 3C mais 5C é igual a 1. Então, menos 6C mais 5C é igual a 1. Então, menos C é igual a 1. Então, C é igual a menos 1. Multiplicando por menos 1, C fica igual a menos 1. O A, ele é menos 3 vezes C, ou seja, menos 3 vezes menos 1 dá 3. Já tenho o A e o C. Vou agora fazer o B e o D, né? Então, a gente sabe que 2B mais 5D é igual a 0. 2B mais 5D é igual a 0. E B mais 3D é igual a 1, né? Resolvendo aqui, ó, eu vou pegar isso aqui que o B vai ser 1 menos 3D. Então, 2 vezes o B, que é 1 menos 3D, mais 5D é igual a 0, substituindo aqui o B na de cima. Então, fica 2 menos 6D mais 5D igual a 0. Então, fica menos D mais 2 igual a 0. O D fica igual a 2. E o B é 1 menos 3 vezes 2. O B vai ser 1 menos 6. O B vai ser menos 5. Então, a gente tem todos os valores na nossa matriz inversa. Opa, era a matriz B, né? A inversa de B, que é AB, CD, AB, CD. Vamos substituir os valores que a gente achou, né? O A vale 3, o C menos 1. O A vale 3, o C menos 1. O B vale menos 5 e o D vale 2. Essa é a nossa matriz inversa. Então, pronto, fechamos aqui matriz, tá? Então, você tem que saber o que é a definição de matriz, né? Como achar uma matriz, saber o número de linhas, saber o número de colunas, saber identificar cada elemento da matriz, saber fazer igualdade de matrizes, soma de matrizes, produto de matrizes, matriz transposta, matriz inversa, os conceitos de cada tipo de matriz, né? Matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada, matriz identidade, matriz diagonal, né? Todos esses conceitos e pronto, tá beleza? Então, depois vamos fazer exercícios sobre a matéria, beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima aula.